Agora que você está chegando ao fim do ensino fundamental, já deve ter notado que todos os conceitos em ciências estão relacionados de forma mais ou menos direta, certo? Por exemplo, a compreensão das camadas da Terra, que estudamos no sexto ano, foi muito necessário para entender a atmosfera, para entender os vulcões e os terremotos, que a gente viu no sétimo ano. De forma parecida, foi necessário entender as máquinas e os combustíveis no sétimo ano para relacioná-los ao clima e às mudanças climáticas no oitavo. Mudanças no clima da Terra vêm afetando vários tipos de ambientes, como os oceanos, que podem passar por aumento de volume devido ao derretimento de geleiras, como essa da fotografia. Este ano, vamos conhecer algumas medidas que podem ajudar a proteger esses ambientes. Neste ano, vamos recuperar muitos conceitos que estudamos até agora. Será fundamental rever a estrutura celular e a reprodução para compreender como as características são passadas de uma geração para outra. Essa transmissão pertence a uma área da biologia conhecida como genética. Você já ouviu falar de genética? A estrutura das células foi vista no sexto ano, enquanto as diversas formas de reprodução foram estudadas no oitavo ano. Você já viu um cavalo albino, como esse da fotografia? Perceba que, além da pelagem branca, ele apresenta outras características, como íris azulada, que indicam sua condição. Como imagina que podem surgir animais da mesma espécie tão diferentes entre si? Como esse aqui. Olha o lago de água preta na reserva de desenvolvimento sustentável. Tá vendo? Essa foto é de 2018. Este ano, vamos conhecer reservas, parques e outras áreas importantes para a conservação do ambiente. É comum encontrar artigos relacionados a genéticas no meio de comunicação, como em notícias de jornais e revista, ou mesmo em postagens nas redes sociais. Mas também é comum que alguns conceitos de genética sejam compreendidos de maneira equivocadas. Onde podemos encontrar DNA? O que são genes e como eles são passados dos pais para os filhos? Como ocorrem as mutações e que efeitos elas podem provocar nos indivíduos e nas espécies? Essas são algumas questões que vamos estudar na unidade 1. Nessa mesma unidade, será possível relacionar esses conceitos de genética com ideias de evolução, ou seja, com teorias que explicam como as espécies se transformam ao longo da história da vida na Terra, chegando a enormes diversidades que observamos hoje. Você sabe por que é tão importante preservar a diversidade de seres vivos? Que ferramentas a sociedade tem para compreender e proteger essa diversidade? Neste ano, também vamos conhecer conceitos importantes de química, física, aprofundando o que já vimos nos anos anteriores, como as mudanças de estados físicos observados no ciclo da água que foram estudados lá no sexto ano. Agora, vamos descobrir como explicar essas mudanças, conhecendo a composição da matéria. Olha que legal! Discutiremos como os cientistas conseguem estudar as menores partículas que formam a matéria e ainda como essas partículas podem se ligar formando diferentes compostos. Você imagina para que pode ser usado esse conhecimento? Tanque de nitrogênio no estado líquido. Esse material é usado na preservação de células e tecidos. Você sabe por quê? Ao longo da unidade, você vai entender que as descobertas sobre a composição da matéria contribuíram para que o ser humano conseguisse desenvolver diversos tipos de tecnologia. Os airbags, dispositivos de segurança encontrados nos veículos. Os equipamentos médicos, como máquinas de ultrassom e raio-x. E os meios de comunicação, todos eles foram desenvolvidos com bases nos conhecimentos produzidos pela química e pela física. Você já fez algum raio-x? Esse e outros exames usam tecnologia desenvolvida a partir de descobertas nas áreas da química e da física.
Esses conhecimentos são tão importantes e nos levaram tão longe que hoje entendemos diversos aspectos da Terra e até de outras partes do universo. Conseguimos compreender, por exemplo, algumas características da Via Láctea, região do universo onde está localizado o sistema solar, o nosso sistema solar. Em noites claras e longe das luzes artificiais das áreas urbanas, pode-se ver no céu uma faixa nebulosa, como na fotografia acima, que retrata o céu noturno. No início do século XVII, Galileu Galilei, de 1564 a 1642, usou seu telescópio e descobriu que aquela faixa ali, chamada Via Láctea, é formada por uma imensa quantidade de estrelas. A nave chinesa, aquela nave ali, lançada em 8 de dezembro de 2018, tocou o solo da Lua no dia 3 de janeiro de 2019. Você acha que pesquisas espaciais como essas são importantes? Vamos rever também alguns conceitos sobre as constelações vistas aí em anos anteriores para discutir a importância delas e de outros corpos celestes em diferentes culturas. Vamos compreender ainda como tem se desenvolvido a exploração do espaço pelo ser humano. Além dos telescópios citados anteriormente, que outros equipamentos e instrumentos são necessários para que o ser humano consiga enxergar muito além do alcance dos olhos? Você sabe? Pois é, vamos rever alguns conceitos sobre as constelações vistas em anos anteriores para discutir a importância Delas e de outros corpos celestes em diferentes culturas. Vamos compreender ainda como tem se desenvolvido a exploração no espaço pelo ser humano. Além dos telescópios citados anteriormente, que outros equipamentos e instrumentos são necessários para que o ser humano consiga enxergar muito além do alcance dos olhos? Por fim, vamos conhecer os planetas e os demais elementos que formam o sistema solar. Dessa forma, poderemos, por exemplo, refletir sobre a possibilidade de vida fora do planeta Terra. Tente pensar na imensidão do universo, no que já foi descoberto e no que ainda não se sabe. Você acha que é possível encontrar vida semelhante à nossa fora da Terra? Este ano, vamos juntos desenvolver ferramentas para conseguir refletir sobre essas e outras questões. Está preparado?